Salve Deus, my people! E aí? Como é que vocês estão? Rapaz, eu voltei, mas eu não voltei normal não, eu voltei sobrenatural. Eu voltei porque aqui é o meu lugar. Minha gente, passei muito tempo sumida devido a problemas de computador e também sem criatividade. Tava sem condição de gravar nada, mas a boa notícia é que eu voltei e hoje eu vou falar um negócio muito massa. Nós estamos exatamente na primeira semana de outubro, numa semana onde teremos um mês de muita disputa política. E eu tive a brilhante ideia, né? Espero que essa ideia me traga bons frutos e não maus frutos, de fazer uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca fiz porque eu não sabia, mas agora que eu sei eu vou fazer. Eu fiz o mapa numerológico dos dois presidenciáveis, dos dois candidatos a presidente, o nosso querido presidente Bolsonaro e o nosso querido ex-presidente Lula. Então hoje eu vou discernir com vocês as principais características do mapa numerológico de cada um. Por quê? Porque o mapa numerológico, minha gente, é algo muito comprido, muito grande, muito complexo. O mapa numerológico, na verdade, ele é um manual da tua essência, entendeu? Assim como o mapa astrológico também. Mas no caso, eu sou numeróloga, né? Então, por conta disso, vocês devem ter percebido que o nome do meu canal mudou. Agora não é mais Fernanda Negreiros, é Fernanda Donato. Tudo isso tem um porquê e eu vou explicar depois em um outro vídeo. Mas a questão hoje aqui é sobre os nossos dois candidatos a presidente, que eu tenho certeza que esse mapa numerológico ele vai ajudar você a decidir qual é o melhor candidato para governar o nosso país. E se esse vídeo for um vídeo de alta relevância, já aproveita, dá logo teu like aqui, deixa teu comentário, que esse vídeo ele vai estar totalmente num cunho de análise numerológica, porque aqui eu vou estar lendo as características principais da persona, do destino, da missão de cada um deles. Então, não é algo que vai ser puxando sardinha para o lado A ou para o lado B. Não, são os números não mentem. E esse mapa numerológico é baseado na Cabala, é o mapa numerológico cabalístico que trata somente de tudo da nossa vida. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre você, a sua essência, a sua missão de vida, os grandes saltos que você vai dar ao longo da sua vida, é simples. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, você clica nele e já cai direto no meu WhatsApp e lá a gente pode fazer o orçamento do seu mapa numerológico para que você também tenha esse autoconhecimento. Gente, eu só digo uma coisa, a pessoa que tem um mapa numerológico na adolescência, eu digo isso logo na adolescência, ela evita fazer muita coisa errada. Eu digo isso porque eu vim fazer o meu um dia desse e eu percebi que eu poderia ter evitado muitos transtornos, muitos erros e ter acertado muito mais se eu soubesse a minha essência verdadeira. Mas enfim, então, simbora, partiu. Vamos analisar agora o mapa dos nossos queridos presidenciáveis. E eu vou ler muita coisa aqui e vocês fiquem espertos na leitura, tá? Porque é muita coisa. My people, é muita coisa. E eu separei as principais coisas justamente... Essa zoada reachata. Eu separei as principais coisas para que a gente tenha uma noção, tá? Não tá 100% aqui porque são 50 páginas, minha gente. Não tem como eu fazer um vídeo falando de 50 páginas de um e 50 páginas de outro, né? Não dá. Avisando que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então se você tem preguiça, bota na velocidade 1.5 que você vai ver tudo isso com mais rapidez, beleza? Então bora lá. Primeira coisa que nós vamos analisar nos nossos dois candidatos, abençoado de Deus, é a motivação. O que é a motivação? A motivação, na numerologia, quando ela resulta numa somatória de um único número, ela significa o quê? É o número da nossa alma, é a vibração mais íntima, tá? E ela é constituída de quê? Dos nossos desejos, dos nossos anseios, de tudo que está mais intimamente ligado ao nosso eu. Então, esse número, ele tem muito a ver com o que a gente é em essência. Tá? Então, o número de alma do Bolsonaro é 4. E eu vou ler para vocês qual é a essência do candidato Jair Messias Bolsonaro. A somatória de todas as vogais resulta na alma, tá? No número da alma. Então, no caso dele, deu 4.
Então, a essência psíquica de alma, ela revela o quê? A fidelidade absoluta pelos seus ideais. Então, o Bolsonaro é um cara que ele tem de idealização, ele luta com unhas e dentes para conquistar, tá? Então, a essência dele é essa. Então, ele também tem muito afinco pela ordem, pela disciplina, pela persistência nas realizações dos planos e dos objetivos de vida dele. Porém, ele é uma pessoa regida por um código de ética muito rígido. Por isso que ele é militar, né? Por isso que ele foi tão bem sucedido nessa carreira de militar. Além disso, não para até ele atingir o que ele quer. As suas preferências são sempre pelas atividades mais práticas e menos teóricas. A gente observa isso nos debates. Não só nos debates, tá? Também nas entrevistas. Gente, isso são características dele, não sou eu que estou inventando. Então, observem essas características nos dois, que já vou falar do Lula. Então, a sua motivação por segurança profissional, material e financeira no futuro faz com que ele trabalhe muito, arduamente, se privando muitas vezes de usufruir dos pequenos e grandes prazeres da vida. Quando ele está inseguro, quando ele se sente seguro, né, inseguro, ele trava. Então, automaticamente, ele trava o físico e o mental e ele começa a virar um acumulador, entendeu? Não necessariamente um acumulador de comprar coisas e guardar, mas um acumulador de sentimento. Ele somatiza muitas coisas, porque ele tem muito medo, né, de ter percas, de ter um futuro escasso. Já o Lula, a somatória de todas as vogais do nome dele deu 22. 22 é um número de potência muito alta. O Lula, na essência dele, né, a motivação maior dele tem o quê? Tem a diplomacia no mais alto grau, né? Em ordem, paciência, em cooperação, em otimismo, em inspiração. E são atributos da essência psíquica. A alma dele é motivada por essas escolhas. Além de que? Das ambições, dos desejos e dos sonhos. Então, ele é uma pessoa que inspira, transpira e move. Ele é capaz de mover muita coisa. Além disso, nessa linha do 22, né, nessa somatória do 22, nessa regência vibratória do número 22, também tem a questão de ele aspirar ser um líder para a condução da humanidade ao progresso. Então, isso já está intrínseco no eu dele. Ele tem uma visão muito ampla da administração, então ele consegue administrar grandes coisas, é tanto que ele já administrou uma nação. Ele tem senso prático, muita inspiração e, segundo a numerologia, diz que ele tem amor universal, né? Talvez seja por isso que ele é tão carismático. Os dons que ele traz na alma são adquiridos através de quê? Das outras experiências reencarnatórias, das outras vidas passadas dele. Então, essas experiências vieram no inconsciente dele e isso faz com que ele se motive a prosseguir realizando as obras para o bem da humanidade. O Lula, na essência 22 de motivação, ele é um ser construtor no plano mental, né, e no plano material. Então, ele tende a trazer coisas grandiosas para a humanidade. O grande maior sonho do Lula nesse momento, nessa reencarnação onde a alma dele vibra com o nome de Luiz Inácio da Silva, é deixar um legado grande, né? E provavelmente ele vai deixar. Além disso, as motivações dele também vai além do que? Das fronteiras culturais, das fronteiras ideológicas, geográficas e do ego. Quando ele está inseguro, acontece uma catástrofe. Ele tende a explorar os outros para se tornar o que ele deseja. Então ele muda dessa água para o vinho, se tornando o quê? Um corrompedor de pessoas, né? E ele corrompe das pequenas até as mais altas pessoas de poderes inimagináveis. Então, quando ele está em desequilíbrio, tá? Então, é muito importante que ele não saia do foco e ele continue sempre trabalhando para a humanidade, para não cair nessas peripécias do ego, não é verdade?
A gente vem para a expressão. A expressão, ela revela a forma que temos para chegar ao nosso destino. Existem duas análises que são muito importantes em numerologia, que é a análise da missão e a análise do destino. E dentre elas a gente encontra a expressão, que é como que essa pessoa vai chegar até o destino dela. Ou seja, qual é o caminho que ele vai percorrer, que ambos vão percorrer. Então, o Bolsonaro, ele vibra na energia do número 8. E na energia do número 8, nós temos uma personalidade forjada para o poder. Então, já estava escrito no destino dele, digamos assim, que ele ia ser um homem de grandes poderes, né? Ia ser um homem de grande relevância nessa reencarnação dele. Mas não se trata do poder humano, e sim da manifestação do poder espiritual através da sua personalidade humana. E todo poder está revestido de justiça, isto é, deve ser exercido com bom senso e equilibrando as decisões para gerar o progresso de todos. Então, o poder que ele exerce hoje e que ele exerceu na carreira dele, tanto militar quanto política, tem muito mais a ver com a imersão espiritual que ele deveria fazer, se ele não faz. Viu, presidente? Se você não faz, começa a se voltar mais para o lado espiritual, para que ele consiga estar equilibrado e atuar na humanidade conforme o poder que foi dado a ele, né? Então, é um cara de grandes afinidades para o plano espiritual também, mas não sei se está explorando isso muito bem. Além disso, ele é um visionário que busca em tudo se confrontar, tá? Com decisões importantes. Então, ele é um cara que está tendo uma visão, que tem uma visão muito ampla de tudo e vive o tempo todo durante o percurso de vida dele, ele se encontrou com muitas decisões difíceis a se tomar. Isso é verdade, a gente que viu esse governo dele, a gente viu tanto de decisão, também vimos muitas decisões erradas, mas eu vejo que se você tem uma grande missão, o quanto antes você souber lidar com as adversidades, melhor para você chegar no seu destino final, né? Então ele tem uma grande capacidade organizacional, administrativa, liderança. Ele também tem um carisma muito grande. É tanto que ele foi muito bem quisto, né, na campanha que ele fez, na primeira campanha. Por uns e por outros não, né? Venhamos e convenhamos. Geralmente ele atrai o quê? A admiração dos outros por ser uma evidência nas suas qualidades emocionais equilibradas. Detalhe, quando a pessoa ela não se encontra no quadrante adequado com a sua vibração, ela tende a ter muitos episódios de desequilíbrio emocional. Então, pode ser que devido a tanta pressão tenha ocorrido vários episódios de desequilíbrio emocional com o presidente ao longo desses anos que a gente andou vendo através da televisão, através da internet, enfim. Mas seus talentos devem ser aplicados na promoção do progresso humano, assim como o Lula. São dois líderes natos, está no DNA deles, né? Na defesa dos direitos e na aplicação da justiça. Constantemente o poder, a riqueza e a justiça se combinam. Por isso, os que possuem os talentos para promover o progresso humano através da geração são muito cobrados. Sua autoconfiança pode facilitar a se tornar autossuficiência e vir a achar que é Deus, que pode tudo e que ninguém está acima dele. Dispensa o quê? A gratidão por aqueles que contribuem com seu sucesso. Só lembro do Alexandre Frota, né, que falou um episódio relacionado a isso. Qual é uma desvantagem? É que a pessoa fica muito egoísta. Então a gente tem sempre que lembrar que o egoísmo é a ruína de todo mundo, principalmente dos poderosos. Então se liga aí, presidente, viu? Isso aqui, ó, são os números, não sou eu que estou dizendo, estou só trazendo algumas coisas aqui.
A personalidade do Dr. Lula, qual é a expressão do Lula, né? Qual é o caminho que ele tem que percorrer até chegar ao destino dele? A expressão dele é 11, que também é um outro número poderoso. 11, 22, 33, 44 são números muito fortes, muito poderosos. E quem tem essas casas no seu mapa numerológico, ou tem extremas responsabilidades ou vão conquistar coisas muito grandiosas. Então, a expressão do Lula que vibra na energia do número 11 diz o quê? Uma personalidade forjada para o quê? Também exercer o poder, para liderar e para julgar as causas arbitrárias nos tribunais de justiça humana e divina. Ou seja, se o Lula quisesse ser um diplomata, ele ia ser muito bem sucedido. Se ele quisesse ser um juiz de direito, ele ia ser muito bem sucedido. Mas ele decidiu ser o dono do Brasil, né? Concorrer a esta vaga de administrador, dono não, administrador do Brasil. Que também há a possibilidade de ter sucesso. A sua visão é a de um líder espiritual que trabalha sobre a inspiração de um ideal maior para o quê? O bem da humanidade. É por isso que ele tem essa pegada tão humanitária, tão povão, né, como as pessoas falam. Mas isso não significa que ele é um líder religioso, tá? Mas no senso total, isso vai muito mais aplicado às adversidades, né, às lideranças adversas. No caso, a liderança dele, ele atua na política, então é da essência dele. Lembrando que esse número também, ele requer uma conotação muito forte com a espiritualidade. Então, se por acaso o Lula assistir esse vídeo e ele não estiver conectado com a espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, ele vai vir a cair muitas vezes durante os próximos anos da vida dele. Quando você não se conecta com a sua espiritualidade, com a sua centelha divina, a possibilidade de você se desvirtuar é muito grande. Então, é por isso que grandes líderes têm grandes falhas, né? E às vezes são falhas imorais. Por quê? Porque foi um momento em que ele se desviou, né, do propósito maior, saiu da conexão espiritual, ficou mais na material e acabou fazendo algumas coisas erradas, né? A adversidade é a maior qualidade dele ou não. Por quê? Porque em muitas ocasiões pode dificultar o quê? As suas escolhas, permanecendo entre as intuições e as dúvidas ao longo do tempo. Então é importante mais do que nunca se conectar com o seu eu, né? Com a sua espiritualidade, com seus mentores. Você, viu, Lula? Tô falando pra você, né? Pra mim não, porque eu já sou conectada com eles. Pra que tu não faça coisas erradas, né? Isso vale pro Bolsonaro também, porque o Bolsonaro, ele tem uma regência espiritual muito forte. Mas eu não sei como anda a coligação do partido dele, Bolsonaro, com o partido espiritual. O Lula, ele tem muita firmeza nos seus ideais e dificilmente ele volta atrás das suas decisões. Prima pela justiça e compreende vários pontos de vista da humanidade. Porém, quando negligenciado, esses princípios tendem a se tornar o quê? Uma pessoa intolerante. Ou se submeter à vontade de outros de uma maneira irônica, com desprezo. Precisa exercer a humildade e não ostentar as qualidades do seu sucesso. Por quê? Porque queira ou não queira, quem tem muito sucesso, pouca humildade, vai atrair muita inveja. E quem tem muito sucesso e muita humildade também atrai muita inveja. A diferença é que a energia da inveja ela só atinge quem está com a guarda baixa. Ou seja, conexão com a espiritualidade. Porém, ele tem as dificuldades, Mapipo. Tem certas dificuldades com o quê? Com a adaptação ao meio e ao convívio com pessoas que são inferiores a ele. Ou seja, pessoas de classe mais baixa ou de conhecimento inferior, que não tenham a conotação intelectual que ele tem. Que pode ser que volte isso através dele em forma de crítica, tá? Mas tudo isso, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, é passível de mudança. Entretanto, fica aí as dicas para você ir analisando a personalidade de cada um dos nossos candidatos. Seguindo, agora vamos para o ponto máximo, um dos pontos máximos é ótimo. Um dos pontos máximos de cada um deles, que é o quê? O destino. Gente, quando você descobre por que é
que tu tá aqui na Terra, tudo faz sentido. Então o destino, o número do destino, ele nos revela o porquê e o pra que nós nascemos. Simples assim. O número do Dr. Bolsonaro, Dr. Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo, é o 8. Então, qual é o destino, qual o propósito de vida do Bolsonaro aqui? Você quer saber? Pois se liga. A direção geral da sua existência atual no plano de vida físico, ou seja, agora, será no sentido de um esforço ativo e consciente para restaurar o equilíbrio que você percebe estar em falta. Quais são as áreas? Nas áreas de existência atual. O destino do poder exercido para o progresso e justiça. Bolsonaro veio aqui para cumprir palavras que estão na nossa bandeira, ordem e progresso. Algumas. Justiça, né? Devia estar também. Veio, né? Veio. Em geral, as áreas que requerem essa restauração de equilíbrio para que ele consiga progredir, na verdade, o progresso da vida dele não é restaurar o país, é ele se melhorar. Aí vem o sentido do que eu acabei de falar. Em geral, as áreas que requerem essa restauração de equilíbrio para o bem e o progresso de todos estão em conflitos de poder. E os mais fracos dependerão da sua atuação política. Para que haja o quê? Justiça. Pois o progresso sem justiça é apenas uma ganância dos mais fortes em cima dos mais fracos. Faz sentido para você? O destino está traçado para que viva e trabalhe com pessoas influentes. Isso aí a gente já percebe. Ele possui uma vocação executiva e visão para a organização e planejar ações de grande porte, como, por exemplo, um país, um dos maiores países do mundo. O seu carisma atrairá bons e fiéis colaboradores, dos quais dependerá o sucesso dos seus empreendimentos. Os fiéis colaboradores poderiam ser colaboradores fiéis sem agressividade. Isso é bom, faz bem, fica a dica. O sucesso será alcançado no equilíbrio entre a ambição pelo sucesso material e financeiro com a prática espiritual. Mais uma vez, se você tem grana, se você tem ambição e se você não está equilibrado espiritualmente, se você não está coligado com a espiritualidade, nada adianta, tudo desmorona. É incrível como tudo cai por terra, literalmente. Agora nós vamos para onde? Analisar o Dr. Lula. Dr. Lula está com a vibração 11. Lula tem muitas casas grandes, né, de vibração, é 22, é 11. Então nota-se que o Lula ele tem uma predestinação muito forte, né, uma predestinação também muito cobrada, porque a quem muito é dado, também muito é cobrado. Então ele vibra na casa 11, do número 11, e o destino dele é o quê? A direção geral da sua existência atual no plano de vida físico será de transmitir diplomaticamente a sua mensagem para o mundo. Uma mensagem inspiradora e realizadora de idealismo, ética e espiritualidade. Poderá traçar caminhos que serão seguidos pelos outros, ser líder para as causas nobres nas organizações, na política, nos empreendimentos corporativos ou sociais. Então, só esse primeiro parágrafo já resumiu aí muita coisa que a gente conhece do Lula, desde a época que ele começou, quando ele era lá do negócio, lá de onde, eu esqueci o nome. Me lembrei aí que eu esqueci. Mas quando ele começou os primeiros gritos políticos dele lá atrás, em São Bernardo do Campo, onde ele comandava lá os metalúrgicos, se eu não me engano. Enfim, só esse primeiro parágrafo já resumiu muita coisa dele. Mas o destino do 11 está entre os mais difíceis. Pelo quê? Pelo seu alto grau de comprometimento e exigências de se manter em níveis mais elevados de consciência. Ou seja, se ele vacilar, a vida cobra. As suas ações devem ser guiadas pela ética do ama ao teu próximo como a ti mesmo. Eita, a responsabilidade dele é muito alta. O senso universal de consciência prima pelo bem comum e coletivo. E suas convicções seguirão o ideal da compreensão e compaixão pelo ser humano. Você é capaz de sacrificar algo de grande importância pessoal para beneficiar a humanidade. Então o Lula, ele vem com essa energia muito forte, uma energia de transformação e também de muita coisa exigida ao longo da vida dele.
Isso é notório, né? Quem é fã dele, quem conhece a trajetória de vida dele, percebe que tudo isso que está sendo dito aqui nesse mapa faz muito sentido em relação a ele. Agora nós vamos para a dívida kármica. Cara, a dívida kármica, eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é a dívida kármica. A dívida kármica, ela se encontra através de números, tá? Então os números kármicos, eles têm relação com dívidas quando você cai no número 13, no número 14, no número 16 e no número 19. Esses números, eles sugerem que você violou leis universais em suas vidas passadas. Ou seja, você cometeu atos grotescos, atos de transgressão, atos que não tem como eu falar aqui, porque eu nem eu sei. Mas assim, são atos muito feios, né? Como a galera lá que queimou as bruxas. Porque, por exemplo, se eu tivesse a consciência de quando eu vivi na época da Santa Inquisição, eu já estaria morta uma hora dessa. Por quê? Porque quem é médium, quem trabalha com emanação energética, quem trabalha com numerologia é considerado bruxo. Então eu sou bruxa. Aí o povo ia me queimar. A troco de quê? De nada. Só porque na cabeça da galera da Santa Inquisição, daqueles cristãos perturbados, as pessoas que praticavam ocultismo, magia, ou eram médios, ou tinham dons espirituais, estavam praticando bruxaria ou estavam possuídos pelo demônio. E a gente sabe que isso é uma das mentiras mais mentirosas dos últimos séculos. Então, quem viveu em épocas muito cabulosas e cometeu coisas muito cabulosas, geralmente volta nessa vida e cai numa dessas casas numerológicas, ou na 13, ou na 14, na 16 ou na 19. E o nosso querido presidente Bolsonaro caiu na 13. E a 13, my people, se liga aí na 13. Eu vou ler para vocês entenderem o que significa uma dívida kármica com vibração energética do número 13. Se liga só no significado da energia do número 13 como dívida kármica, como débito, como algo que ele veio pagar aqui. Esta prova de regeneração 13 aponta para os atentados contra a vida humana em geral, de toda ordem e natureza, cometidos em encarnações passadas com seus reflexos na atualidade. Ou seja, foi uma pessoa que cometeu muitos assassinatos, né? Sejam eles por vontade própria ou sejam eles amando de alguém. Então, provavelmente, em algumas das reencarnações, o Bolsonaro, ele foi algum soldado, foi algum grande líder, algum rei, algum governante muito poderoso, algum religioso, entendeu? Então, não estou dizendo que ele é, eu estou dizendo que ele pode ter sido. Porque não é à toa que você cai com um número tão pesado como esse, 13, na sua vida atual. E isso requer o quê? A cobrança do que ele fez no passado vem aqui. Então, a gente passou, né, pela pandemia, né, tivemos aí casos de pessoas que não tiveram acesso ao oxigênio. Também inclui a questão da natureza, tá? Essa deliberação do desmatamento também inclui como um resgate kármico também de preservação de vida. Mas a causa pode ter sido muitas, né? Mas existem as possibilidades. Então, quais são as possibilidades de resgate de dívida kármica nessa casa 13? Suicídio deliberado, suicídio indireto ou causado por excesso de vício, lesões, negatividades constantes que levaram ao estado depressivo mórbido e à morte antes do tempo previsto, né, que também é um tipo de suicídio, negligências ou imprudências que causaram a própria morte e de outros por descuido próprio ou por irresponsabilidade, ou seja, acidentes, homicídios deliberados, direto ou indiretamente, por iniciativa própria ou no cumprimento de ordem superior. Não estou dizendo que é com exatidão, mas são probabilidades, porque não é à toa que você caia com essa casa, que é uma casa de resgate muito forte. Qualquer que tenha sido a causa foi executada por livre arbítrio e também com consciência, com discernimento, tá? Tenha sido por iniciativa própria ou obedecendo ordens de superiores. Portanto, essa responsabilidade é intransferível. Então, queira ou não queira, ele é responsável. E a conscientização.
ele precisa estar consciente de que o erro não leva necessariamente ao castigo, mas antes a oportunidade de regeneração. Então, partindo do pressuposto que eu tenho conhecimento de que eu tenho uma casa kármica no número 13, sabendo que talvez eu tenha sido e feito coisas muito feias, tirado vidas por ordens ou por vontade própria de pessoas inocentes, ou não, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, sabendo disso, eu posso ter a consciência de melhorar e não me culpar, porque Jesus sempre diz: arrependa-se e não cometa o mesmo erro, cara. Simples assim. Então é muito importante que ele desenvolva a disciplina no trabalho para que ele evite as tentações que o levaram a cometer o mesmo erro. Que o levariam a cometer o mesmo erro, na verdade. E o Lula? O Lula não tem dívida kármica. Olha que interessante. E agora a gente vai para a missão. O que significa a missão? O número da missão é o chamado, em alguns sistemas de numerologia, da maturidade. Ou seja, que é quando você passa dos 45 anos, aí você começa a ter o quê? Noção de tudo. E aí você atinge o equilíbrio ou não, né? Tem pessoas que têm mais de 45 anos e parece que tem 18. Mas, partindo da análise desses dois candidatos, né, dessas duas pessoas, vamos ver quais são as missões de Bolsonaro e de Lula. Lembrando que a missão é quando a pessoa já conseguiu bater as metas tudinho, tá? Não bateu, ainda a missão ainda demora a chegar. Mas vamos lá. O Bolsonaro caiu na casa 7. A missão dele vibra na energia 7. E é o quê? É elevar o ser humano em seu nível de consciência espiritual. Que eu percebo que ele não está ainda pautado nessa energia de coligação com a espiritualidade. É despertar a sua inteligência emocional, a dele próprio, educar e ensinar para as verdades espirituais, tá? Isso pode ser que aconteça daqui a 10 anos, tá? A missão, ela não tem um tempo exato para se concluir ou para você dizer, pô, cheguei na minha missão. Não. Pode ser que você, com 60 anos, descubra que você tem que fazer isso, que você tem que se organizar, para você fechar a sua estadia na Terra com chave de ouro. Então, continuando aqui. Educar e ensinar para as verdades espirituais, despertar a consciência espiritual do ser humano e aperfeiçoar as intuições. Para poder cumprir a sua missão, é importante buscar inspirações no seu eu superior ou na espiritualidade que sempre vem lhe auxiliando. Dedicar-se com firmeza a ser o que? Um instrumento de educação e cultura, mas tendo sempre em vista as questões da espiritualidade como sendo a verdadeira natureza humana. Lá pelos 60 anos, 70 anos, é notório que algumas pessoas se voltam muito mais para a parte espiritual. Então, começam a frequentar mais igrejas, vão buscar entendimento. No meu templo, por exemplo, a maioria do corpo mediúnico é velho, a maioria é velha, já é idosa, né? Diferente, a gente encontra poucas pessoas da minha idade lá, a maioria é mais de 60, né? Os 60 a mais, porque são pessoas que estão buscando esse conteúdo a mais que faltou, porque trabalhou, fez família, se formou, criou filho, criou neto, mas faltou essa lacuna. Então, o Bolsonaro, ele rege na casa 7, ele rege na vibração 7. Mais na frente, ele vai sentir esse chamado com muita força. E é a hora dele consertar também os erros que ele cometeu, não só como administrador de uma nação, mas também com ele mesmo, com a família, porque a gente passa por essa vida, my people, a gente erra muito, né? Eu não julgo. Às vezes eu tiro onda, mas eu não julgo, entende? Por quê? Porque eu sei que eu também estou passiva desses erros. Eu também posso chegar a um nível altíssimo e me deixar levar pela vaidade ou pelo egoísmo, não pela ausência da espiritualidade, porque a espiritualidade é o carro-chefe da minha vida, hoje em dia. Mas, às vezes a gente se envaidece, né? E acaba esquecendo um pouco do que a intuição da gente é latente, grita todo dia, toda hora. E o Lula? O Lula, mais uma vez, com uma casa pesadíssima no sentido de responsabilidade grande. O Lula rege na vibração da energia 22, né? O Lula tem muito 22
nos caminhos dele, né, na numerologia, do mapa numerológico dele. A missão do Lula, a sua missão é talvez dentre todas as mais importantes da escala universal, pois consiste em construir as bases de uma sociedade humanizada e transcendente que se irmanará no mundo sem fronteira discriminatória de qualquer natureza. Ou seja, o Lula, ele veio para ligar tudo, para interligar, né? Nações, países, planetas, extraterrestre, praticamente é isso, né? Olhando por essa escala, é uma responsabilidade muito grande. É a missão do construtor dos mundos. A missão 22 é desafiadora no sentido de se extrapolar o poder espiritual. Eu não sei como anda a espiritualidade do Lula, mas eu dei uma lida por cima, porque eu não estudei profundamente ainda o mapa deles dois. Eu peguei as principais características que são relevantes, mas eu imagino que o Lula, ele seja um cara muito sensitivo, porque no mapa dele deu que ele pode até ser médium, né? Assim, médio atuante. Mas se ele não exerce a mediunidade, se ele não trabalha a espiritualidade dele com o desenvolvimento mediúnico, provavelmente ele é um cara de intuição muito forte, ele é muito sensitivo, né? Na verdade, é um comprometimento com o progresso e a evolução de todos. Por isso, essa responsabilidade da carga energética do 22. E para cumprir a missão, é importante que ele exerça com diplomacia no seu mais elevado grau, transcendendo a todos os limites que se interpõem entre a natureza do ser humano e a de todos com humanidade. E também trabalhe incansavelmente pela humanização do ser humano na escala universal. Ou seja, o cara veio para mudar, fazer diferença, né? Não que o Bolsonaro também não venha, mas veio para fazer uma diferença muito grande, com a conotação muito grande. Eu não vou fazer comentários sobre prisão, sobre corrupção, sobre todas as coisas que já está sendo comentada aí, porque a meta desse vídeo é trazer mais um pouco da personalidade e da sensibilidade de cada candidato do que propriamente falar das coisas erradas deles. Mas sabemos, está, né, nos noticiários, que existem sim várias coisas. Mas nesse momento de decisão, onde o nosso país está passando por uma mudança muito grande, votem com sabedoria. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que você queira se conhecer mais. E se você quiser se conhecer mais, clica no link que está aqui nessa descrição e faz o teu mapa numerológico comigo, que você vai descobrir o manual de como você deve viver, do que poderá ocorrer e como se portar em determinadas circunstâncias, eventos e ocasiões que vão acontecer na sua vida. E se você gostou desse vídeo, é muito simples. Clica, curte, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, é muito simples. Curte, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Me siga no meu Instagram para você conviver comigo, saber um pouco mais dessa pessoa que vos fala, de você saber um pouco mais do meu dia a dia, da minha intimidade no bom sentido. E é isso, my people. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. E não esqueçam, votem com sabedoria, por favor.